Fala, concurseiro, beleza? Hoje eu quero conversar com você a respeito do concurso de Cajari. Exatamente, nós vamos fazer a análise da prova. Eu vou fazer a análise de uma prova aqui, que é a prova que eu já tenho transcrita, organizada, para assistente administrativo. Que eu acho que foi tipo a prova para quem fez o concurso do UFMA. Tá aqui, ó, prova aqui de assistente administrativo. E a prova de assistente administrativo do UFMA. O que uma prova tem a ver com outra? Nesse vídeo eu vou te contar tudo. O que eu achei, como é que foi a organização, como a banca se comportou em determinadas matérias. Então fica aqui comigo porque até o final desse vídeo eu vou te explicar como é que você tem acesso a essa prova aqui da JKMA e outras provas também da banca. Então fica aqui comigo e a gente vai conversar sobre esse certame agora, vem! Bom, antes de tudo, eu vou usar aqui uma cola com relação ao script só para eu não me perder, tá bom? Para que você para que a gente construa essa cronologia. Primeiro, o que foi o concurso de Cajari? O concurso ele é regido pelo edital de número 1, tá bom? O edital do concurso de Cajari, edital de número 001/2026 e que oferecia pouco mais de 170 vagas para a cidade. Em relação ao quantitativo de inscritos, nós tivemos um quantitativo interessante. Foram 4.036 pessoas inscritas exatamente para o concurso na cidade. E aí eu quero falar com você a respeito do que eu achei, da minha opinião em relação à abstenção, da minha opinião em relação à banca em si, minha opinião. E o que foi que eu analisei em relação também aos candidatos, à concorrência em si. E também, por que não falar um pouco do perfil, é claro, e estruturação em relação à cidade. Lembrando que esse não será o último certame realizado pela JKMA na cidade de Cajari. Ainda tem um segundo certame que pode sair o edital em breve, tá bom? Bem, primeiramente, o que eu vou falar a respeito do que eu achei em relação à organização. Padrão JKMA. A JKMA poderia melhorar em alguns quesitos, sim. Sempre é possível melhorar. Até porque essa é a banca que pegou um dos concursos mais falados de 2026, que é comentado e aguardado desde 2025, o concurso de Ribamar, que é um baita de um concurso com uma concorrência estabelecida. Nós tivemos esse concurso de Cajari, vagas para determinados e talvez o mais variado quantitativo de vagas se compararmos ao concurso de uma cidade que é maior que a Cajari, que é a cidade de Viana, que tivemos o certame em 2025, que ofereceu um quantitativo de vagas bem medíocre, variedade de vagas medíocres. Cajari não, ela conseguiu oferecer um único certame, áreas para educação, administração, saúde, que dificilmente a gente vê, fiscal e entre outros. Se formos comparar, não é nem a questão do quantitativo de vagas, mas a variedade de cargos, o concurso de Cajari ele foi melhor que o concurso de Viana nesse quesito. Por mais que a banca organizadora do concurso de Viana tenha sido a Fundação Sousandrade, e essa aqui nós temos a JKMA, que no meu ver tem melhorado, ó. A banca ela não é aquele horrores que se você observava em 2025, se você observava em 2024, não, a banca tá melhorando cada vez mais e isso é muito bom. Eu sinceramente gosto quando eu vejo essa evolução, que a gente consegue acompanhar a evolução da banca, tá bom? Então essa aqui é a minha primeira impressão, foi um certame bem ok, bem organizado em relação à organicidade. Agora quando falamos no perfil dos candidatos, aí é outra história. Eu vou contar a minha opinião, o que foi que aconteceu comigo. E olha, eu já tenho uns 6 concursos na costa, esse aqui foi o meu 6º concurso seguido. Então eu já tenho uma certa propriedade para falar e a gente, quando vê um concurseiro que já tem uma base, a gente reconhece, sabe que o cara tem uma base. Agora, quando a gente vê o primeiro concurseiro, até mesmo o segundo concurso, ainda dá aquelas deslizadas e não é que ia acontecendo isso comigo. Eu fui pro local de prova indicado pela banca, não foi indicado pela banca, até correção aqui. Eu lancei o endereço, segundo o Google Maps, ou o Google Maps me mandou para uma outra escola. Dentro da escola eu fui descobrir que eu estava no endereço errado.
E aí, meu amigo, eu tive que usar o boca a boca para eu conseguir chegar ao local de prova. Foi o que aconteceu comigo. E em outros casos também, isso também chegou a acontecer com outros candidatos que descobriram que estavam em outros locais diferentes. Nathaniel, é culpa da banca? Não. Às vezes é só desatenção nossa. Não adianta você cobrar a banca. Olha só o endereço da minha aqui, ó. Jardim de Infância Iracema Paraguaçu Muniz. Eu fui pro Jardim de Infância Tereza e alguma coisa. Então, às vezes a desatenção do candidato leva-o a cometer tais equívocos. Então, não é o candidato, não é a culpa da banca, é de você, candidato. Assim como aconteceu comigo. Mas certos deslizes sim são acontecidos e a culpa ela é da banca, em alguns casos, mas raros. Nesse caso foi mais questão de candidato. Eu vi nesse concurso candidato perguntando sobre quantitativo de questões, quando o edital claramente dizia, são 8 questões de português, e completava dizendo a quantidade de questões de matemática e candidatos querendo que fossem 10. Da onde é que a banca? Eu virei para a menina que estava assim ao meu lado e disse, de onde é que ele vai colocar essas outras 2 questões? Do nada assim. Outra coisa, falando de candidato, falando em relação à concorrência, claro que isso são falhas humanas, tá bom? Às vezes a desatenção nos leva a cometer tais equívocos, tais erros, como aconteceu comigo, tá bom? Eu vi também candidatos reclamarem que aqui no comprovante de inscrição não estava o horário da prova. E a banca havia divulgado o horário da prova em um edital separado. Isso estava expresso aonde? No edital geral do concurso. Então não adianta você reclamar que o horário não estava aqui, sendo que a banca já havia assinalado desde o início que haveria um edital concernente informando o candidato sobre a abertura dos portões e horário de aplicações de provas. E ela fez isso, ou seja, a banca ela foi fiel em cumprir com certos prazos. E agora o que nos resta tão somente aguardar que ela cumpra os outros prazos, cumpra o cronograma. Eu acredito que muito candidato, como houve no caso da escola onde estava, que o candidato com 4, 5 minutos antes de fechar os portões, de encerrar a entrada, ele descobriu que ele estava no local errado. Cara, é triste isso quando acontece. Eu quase passei por isso hoje, eu quase passei por isso nesse certame, mas ainda bem que Cajari é uma cidade pequena, a gente consegue se desenrolar rapidamente, mesmo não sendo da cidade, tá bom? Então, essa aqui é a minha opinião a respeito da concorrência em si. Alguns preparados, outros nem tanto, e a maioria do perfil. 2 candidatos, no meu ponto de vista, na maioria, eu vou tirar aqui 60% eram pessoas de outras cidades. O que é bom entre aspas, porque geralmente quando o concurseiro ele é de outra cidade, ele já tem uma bagagem maior. Então ele não comete tais equívocos, tais erros. Exceto quando você errou, aí você comete, tá bom? Então, ele foi o concurso que movimentou a pacata cidade de Cajari nesse fim de semana. E, repito, organizado pela JKMA. Em relação à abstenção, pelo que eu consultei com alguns candidatos em cargos distintos, a abstenção foi pouca, foi mínima em alguns cargos. No meu caso, pro cargo que eu fiz, assistente administrativo, nós tivemos 5 vagas no total, para 24 inscritos. 5 vagas no total, por quê? Porque eram 4 para ampla e 1 para PCD. Ocorre que ninguém se inscreveu para PCD, então ficaram 5 para ampla para 24 inscritos. 24 inscritos, 22 apenas compareceram. Ou seja, nós tivemos uma abstenção de 2. Isso é bom porque, no caso, apenas os 22 que responderam às provas estão concorrendo a essas 5 vagas e não 4, ou seja, aumentou o quantitativo de vagas e diminuiu um pouco o quantitativo de inscritos da concorrência, ficou bem legal, tá bom? Em relação aos outros cargos, pelo que eu fui informado, a abstenção ficou dentro desse parâmetro, em alguns casos 3, em outros 2, em outros 5, mas por mais que a gente possa observar, é algo que está dentro do normal, ainda mais observando a estrutura da cidade de Cajari, que é uma cidade que teve que alocar provas na cidade de Viana, que é a cidade vizinha.
Isso acabou atrapalhando a logística para muitos candidatos, principalmente para aqueles que tiveram que fazer 2 provas, e uma ficou marcada para Viana e outra para Cajari. Aí a pessoa teve que se desdobrar durante todo o dia para conseguir realizar as 2 provas. Sei que não foi fácil, foi barra, mas tudo é recompensável, tá bom? Então, minha opinião a respeito do perfil dos candidatos, alguns despreparados, sem saber do que de fato estava acontecendo e sem seguir a regra, a risca, o que estava no edital, tá bom? Agora sim, eu quero partir para onde importa, que é em relação ao quesito de prova. Como é que foi estruturada essa prova, o que a banca cobrou, e eu sinceramente vou te dizer um negócio. Quem fez essa prova aqui, no caso de assistente administrativo, chegou para a prova de Cajari com a faca e o queijo na mão. Porque o que a banca fez na parte específica foi um estrago. Um estrago. E repito, quem fez essa prova aqui de assistente em administração do UFMA, organizado pela Fundação Sosandres, quando pegou a prova de assistente em administração ou administrativo da JKMA, aquela revisão básica, cara, dava para você sair pelo menos na parte administrativa tranquilamente, e foi o que aconteceu comigo. Lembrando, eu ainda não fiz a correção da minha prova. Eu gosto de fazer essa correção apenas quando sai o gabarito oficial. É uma coisa minha, é algo meu, tá bom? Mas eu quero mostrar para você como é que ela tá estruturada. Nós tivemos uma prova JKMA, 8 questões de português. Aí depois de matemática nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões de matemática, mais 7, mais 1, 2, 3, 4, 5 questões de informática, e as outras demais questões, elas são de conhecimentos específicos. Eu vou mostrar para você agora aqui na tela como foi a cobrança, quais foram essas questões, e para você que quer adquirir o acesso a essa prova e as outras provas também de outros cargos, basta você entrar no link que está aqui na descrição e adquirir o acesso pro arsenal de questões, porque a gente vai adicionar todas as provas que a gente conseguir desse concurso no arsenal e você vai conseguir ter acesso à prova, não desse jeito aqui rabiscado como está, mas uma prova transcrita, fininha, no jeito para você. Agora sim, vamos para o que importa. Vamos embora conhecer quais foram essas questões, o que a banca cobrou, tá bom? Muito bem, aqui estamos com ela, a prova de assistente administrativo 2026, Cajari, a penúltima prova antes de Ribamar. E aí, eu repito, se você quiser ter acesso a essas provas e outras questões, mais de 1.200 retiradas de provas reais, 1.200 questões comentadas, mais acesso a provas de João Lisboa, essa e outras, o link está aqui na descrição, você pode comprar o acesso pro arsenal de questões. E ele está no precinho bem camarada, você vai conseguir ter acesso a questões comentadas e mais outras provas da banca para você treinar. E aqui eu vou te explicar por que é essencial você conhecer o perfil da banca e por que algumas coisas bem interessantes aconteceram nessa prova. Primeira questões são as questões de português. E aí nós temos uma mudança de paradigma, porque a banca não cobrou aquele textão. Foi um texto pequeno, coeso, e a única coisa que ela pediu foi gênero textual. No caso esse aqui, ó, predominantemente narrativo, pois apresenta uma sequência de ações organizadas temporalmente, ainda que contenham textos descritivos. Ela pegou uma questão, um pequeno trecho de um texto que assim de início eu pensei que fosse descritivo, mas depois eu fui analisar, não, isso aqui tem também, apesar de descrição, é uma narração em terceira pessoa, alguém, ó, terceira pessoa, ou seja, um discurso indireto, tá bom? E aí nós temos a função do que, da palavra que, e aí eu achei que a banca, rapaz, ela foi maldosa, foi meio maldosa assim, mas dava para responder tranquilamente, tá bom? Outra questão foi o uso do hífen, questão aqui, o gabarito letra C, antissocial, anti-horário, anti-inflamatório e anti-odor. Essa aqui, se não fosse o projeto de português cantado, eu estaria bem, porque assim, é fácil, mas tem outras questões que poderiam complicar a vida do candidato, tem outras alternativas aqui, tá bom? Então tava fácil. Aqui nós temos Falcão, que é a respeito de figuras de linguagem,
pleonasmo e aliteração, letra A aqui, tranquilamente. E aí temos aqui a relação em relação e pleonasmo aí. Nós temos aqui uma questão sobre concordância verbal. Concordância verbal, aí é uma questão que eu achei bem... em relação à questão. Ok, temos aqui a respeito de crase, acento indicativo de crase. E outra questão aqui, ó. Essa aqui foi uma das que eu chutei, talvez eu tenha acertado, que era o uso das partículas ler e los. E a última questão em português é essa aqui, que era sobre acentuação. Questão aqui, no caso, seria a letra A. É a única questão, a única palavra que não deve ser acentuada. É uma única palavra acentuada, apenas uma palavra. Tava bem dificilzinho de responder, entre aspas, mas dava para matar. Dava para matar. A única palavra que não é, que no caso aqui é a letra A, ó. Heróico, não tem o acento aqui. Aqui também não tem acento. Aí tem acento em júri. Letra A aqui. Aí nós vamos para matemática, que é onde geralmente a banca coloca o terror para alguns candidatos. Nesse caso aqui, eu vou ser bem sincero, a banca para esse cargo, ela foi tranquila. Foi tranquila. Eu que sou uma pessoa péssima em matemática. É uma matéria que eu gosto, é uma das minhas matérias favoritas, mas ela não gosta de mim. Nesse caso, se você for assistir o meu vídeo de São Bento, hoje você vai ver que, rapaz, estava fácil. A banca, ela não... Aqui, ó. Essa questão aqui, ela é uma questão muito parecida com o que a banca fez em outros concursos, como, por exemplo, o João Lisboa. E aí você só vai ver o que aconteceu no João Lisboa nessa matéria se você adquirir o arsenal de questões que lá tá para você, ó. A prova vai estar para você assim, ó, lisinha desse jeito. Ou seja, a banca, ela reformulou uma questão que ela havia cobrado em João Lisboa para outro cargo. Eu tô te dizendo que essa prova aconteceu coisa. Temos aqui uma questão sobre a função. Esse aqui, ó, 2 elevado a t. Esse tzinho era para estar aqui em cima. No caso, é uma questão sobre potenciação. Era você pegar o t, colocar nele um número, depois multiplicar esse número até chegar a 2.400, até só pode suportar o tempo antes de ultrapassar esse limite. Então estava bem tranquilo também para resolver essa questão de potência, tá bom? Aqui é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum, outra questão tranquila, gabarito letra A. Uma questão que também estava bem tranquila foi essa aqui, probabilidade, aqui era a letra B. Essa outra questão aqui, ela foi uma questão que eu respondi assim no sopro. E depois eu fui conferir que eu estava certo. Lembrando, eu conferi sem usar inteligência artificial. Fui fazer a conta mesmo depois. Tá tranquila também a questão número 13. Essa aqui é uma questão de regra de 3 composta. E aí daria para você matar essa questão como? Olha só a disposição das alternativas. O 15 vem aqui, o 20 vem aqui no meio, o 18 vem depois do... Tem errado talvez uma questão, mas muito difícil. Cobrou conceitos de intranet e internet. Cobrou o uso do LibreWatch, que é o mesmo Word. Quem usa Word, automaticamente os conceitos e as aplicações são as mesmas. Cobrou também hardware e software, tranquilamente. Se tirar essa aqui, tira essa aqui, tira essa aqui também. Ó, essa aqui também está errada, então ficou a 1 e a 3, e aí o gabarito. Cobrou também o uso do Windows. O uso do Windows é a questão mais fácil que tinha aqui, ó. Se você eliminasse a quarta, olha só o que você ia fazer, ó. Eliminava essa aqui, eliminava essa aqui, eliminava essa aqui e matava com a letra D. Tranquilamente. Encontrou errado na quarta, procurou a quarta. Se está errado, aí pronto. A resposta, ela surge. E essa aqui talvez tenha sido a questão mais bem elaborada da banca, dentro das matérias, das questões comuns que eu encontrei. Eu achava que essa aqui, a banca poderia ser um pouquinho mais maldosa e colocava para confundir. Por exemplo, colocava 2 aqui, ó. Aí o candidato teria que inferir nessas outras alternativas. Mas não, ela quis fazer o serviço de preguiçoso. Vamos lá, agora vamos para conhecimento específico, e aqui é que está o ponto.
A banca, pelo menos no período da manhã, em alguns cargos que eu observei, que eu conversei com o pessoal, ela não cobrou conhecimento sobre o município. Que eu achei triste. Poderia cobrar, tranquilamente, poderia. Mas aí eu digo para você que quem fez essa prova aqui, ó, assistente de administração do UFMA, prestou essa prova de Cajari, porque assim, ela tirou a mão do conhecimento que poderia facilitar a vida de alguns candidatos e tacou legislação. Exatamente isso que a banca fez aqui. Vamos lá. Primeiramente, administração pública, ADM aqui. Segundo, concentração ou descentralização. Segundo, nós temos aqui, ó, outra questão que falava a respeito de administração pública. Ou outra questão que falava sobre princípios da administração. Temos aqui uma questão que falava a respeito, outra que também vai tratar a respeito os princípios da administração. E aí nós começamos com lei fiscal, tá bom? LC 101 2020. Começou aqui a pancada, pregão, a respeito de pregão, que vai tratar a respeito de lei de licitações do contrato. Outra sobre legislação, que vai tratar a respeito de legislação fiscal. Outra também que trata a respeito de processos administrativos, o famoso TAB. Outra que trata a respeito de processo administrativo. E por que eu digo que quem fez a prova do UFMA, quando pegou essa prova aqui, eu acredito que talvez meus concorrentes não tenham feito, porque assim, essa prova aqui do UFMA, boa parte do conteúdo dela caiu nessa prova aqui de auxiliar administrativo. Não as mesmas questões, mas o âmago, a cobrança, o edital dela era o mesmo. O jeito de estudar é o mesmo. Tranquilo? Outra questão sobre princípios da administração. Uma outra questão que saiu agora aqui, ó, a respeito de lei fiscal, contabilidade e lei fiscal. Outra questão, a princípios também de administração, a banca ela tirou o pé de cobrar coisas que poderia, contabilidade, mais a respeito também do município. E aí nós temos aqui, ó, outra questão a respeito de improbidade administrativa. Então veja, é uma coisa que as bancas têm feito. Nessa prova aqui do UFMA, o que a Sousandrade fez, você lembra? O vídeo está aqui em cima nos cards. A Sousandrade deixou de cobrar administração e pesou a mão em AFO. Pesou a mão em AFO. O que a JKMA fez aqui também? Tirou a mão de conhecimentos regionais do estado e do município e tacou legislação. Sou contra isso? Não. Porque se o edital tá lá, 300 assuntos, a banca ela não é obrigatória a cobrar esses assuntos. Tranquilo. O que fica pra gente é somente o aprendizado, tá bom? Lei de responsabilidade fiscal também. Aqui nós temos, ó, lei de responsabilidade aqui, ó, contabilidade pública, LOA, PPA e LDO. Aqui nós temos princípios da administração, tá bom? Preserva principalmente princípios da administração, planejamento, julgamento objetivo, isonomia. Isso aqui é licitação. E aí nós chegamos às questões número 37, que trata a respeito de LRF, ok? Sobre a LIA, na verdade é mais LIA, publicidade da organização, da administração. LRF, questão número 38. Aí nós temos também sobre improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92. E por fim, ela colocou aqui também administração pública. Centralização, desconcentração e tudo mais. Então veja, são coisas que a JKMA adotou olhando para o que a Sousandrade fez. E é uma coisa que eu acho, na verdade, ela não cobrou lei orgânica. Poderia ter cobrado lei orgânica? Sim, tá no edital.
Poderia, mas não cobrou, pelo menos para assistente administrativo. Ainda tem a prova de agente administrativo, vigia, professor e outros. Se você quiser, eu posso trazer uma análise dessas outras provas também, ou caso você queira já ter acesso imediato a essas provas, link está aqui na descrição. No meu ponto de vista, foi um concurso interessante. Eu não vou falar para você quanto foi que eu fiz, porque, como eu falei, eu ainda não fiz a correção. Mas eu acredito que eu tenha acertado. Das 20 de específico, eu vou chutar aqui, eu acredito que eu tenha acertado 19. Por quê? Porque a prova do UFMA me deu bagagem para essa prova. E é assim que é no mundo dos concursos. Nenhum concurso que você faz, nenhum tempo que você passa estudando, não é perca. É aprendizado, é bagagem para você. E quando você chega numa prova, para fazer uma prova com uma bagagem pesada, quando pesa a caminhada, quer dizer que você está no rumo certo e que você já tem experiência suficiente para que nenhuma prova, nenhuma banca te freie. O negócio é ir para frente e jamais desistir até que a aprovação venha. E mesmo que a aprovação vier, não desista, porque assim como nós podemos sonhar alto, nunca é demais querer mais. Nunca é demais querer ir além. Não se limite somente pelas tuas condições. Você é capaz. Todos nós somos capazes. Eu vou ficando por aqui, gente. E é isso. Até a próxima. Tchau.